aqui com Jesus. É um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço o convite que chegou até mim. Muito obrigada. Que Deus possa continuar abençoando esse ministério, né? 9 anos, não é isso, pastor? 9 anos de ministério. Que Deus possa continuar abençoando a vida dos pastores, da liderança, da igreja. Está uma festa muito bonita. Para quem não me conhece, meu nome é Tia Gabi. Eu faço parte da Assembleia de Deus de Metanoia, do pastor Henrique Benzinho, lá do Largo dos Teles. E estou aqui hoje com a minha amiga, a Belinha. Vocês querem conhecer a Belinha? Sim! Então, ó, vou falar 1, 2, 3, e quando falar os 3, nós vamos gritar bem alto o nome dela, Belinha, tá bom? Mas tem que falar bem alto, senão ela não vem, tá? Tá? Ó, 1, 2, 3! Corre, Belinha! Vem, Belinha! A Belinha, ela gosta muito de culto infantil. Ela adora participar, né? A paz do Senhor. Amém. Vocês estão muito lindos. Amei a blusa. Glória a Deus. Normalmente, gente, eu gosto de vir, eu gosto de cantar com as crianças, eu gosto de dançar. Mas agora nós vamos primeiro ouvir a palavra de Deus. Quem quer ouvir a palavra de Deus? Glória a Deus. Então eu vou pedir para toda a igreja se colocar de pé, rapidinho. Prometo que eu não vou demorar muito, não vou falar muito, porque eu gosto muito de falar. Já deixei claro para a tia que eu gosto muito de falar. Gosto de um microfone, gosto muito. Você gosta de microfone? Eu também. Mas vamos ler aqui a palavra de Deus. Um tema muito bonito. Hoje em dia é difícil de ouvir nas igrejas pregar sobre o Apocalipse. As igrejas hoje só querem falar de bênçãos, de vitórias, só querem falar de chave de carro, só quer revelação, mas a maior revelação está aqui, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Então, no livro de Apocalipse, capítulo 10. Apocalipse, capítulo 10, verso 3, diz assim: E clamou com grande voz, assim como ruge o leão. E quando clamou, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Vamos repetir todo mundo junto? Ó, eu vou ler e vocês vão repetir comigo, tá bom? Ó, no 3, ó. 1, 2, 3. Ih, não, peraí. Tem alguém com fome aí na igreja? Glória a Deus, que eu acho que nós estamos sendo alimentados desde o momento que nós chegamos aqui, né? Glória a Deus, desde o momento que eu cheguei neste lugar, eu já pude sentir a presença do Senhor. E nós estamos sendo alimentados. Então, se você está sendo alimentado, vamos falar bem alto. 1, 2, 3. Glória a Deus. Pode sentar todo mundo. Glória a Deus. Aleluia. Esse é um tema que me chamou muita atenção. Eu confesso que quando eu recebi o convite, que quando eu abri lá a mensagem e estava no livro de Apocalipse, eu cheguei para mim e falei: mãe, pela primeira vez, depois de muito tempo, eu recebi uma mensagem no livro de Apocalipse. E é difícil as igrejas hoje, como eu falei, falar sobre o Apocalipse. Porque o Apocalipse é o livro das revelações, crianças. Vocês sabiam disso? Apocalipse é o livro das revelações. O livro de Apocalipse foi escrito por um homem. E esse homem se chamava João. João tinha um rei que tentou de tudo para matar todos os discípulos de Jesus. Todos os discípulos de Jesus foram mortos. João, ele foi jogado num balde cheio de óleo fervendo. E mesmo assim, João não morreu. E por João não morrer, aquele rei ficou com tanta raiva dele que colocou ele numa ilha isolado de todo mundo. O nome dessa ilha era Patmos. Qual era o nome da ilha? Patmos! Muito bem, estou vendo que vocês estão prestando atenção. Então, nessa ilha de Patmos, aconteceu algo surpreendente com João. Ele lá,
pensando que estava esquecido de todo mundo, sozinho naquela ilha, sem ninguém por perto, Deus resolveu se revelar para João. Vocês já viram Deus na vida de vocês? Não. Deus já se revelou para vocês? Não. Mas Deus se revelou para João. E ali naquela ilha, João, ele recebeu umas instruções e ele escreveu o que está no livro de Apocalipse. E a Bíblia vai dizer agora em Apocalipse que um anjo apareceu. E João, ele teve várias revelações de várias coisas que vão acontecer no mundo. Que vão acontecer no mundo. Muitas já estão acontecendo. Muitas ainda vão acontecer. Mas Deus mostrou isso para quem? Qual era o nome dele? João, muito bem. Deus mostrou essas coisas para João. E Deus deu uma ordem para João. Falou assim: João, tudo que você está vendo, tudo que Deus mostrou para João, Deus falou assim, ó, tudo que você está vendo, pega e escreve. Anota tudo que você está vendo. Tudo que vai acontecer, tudo que está acontecendo e tudo que ainda há de vir. Você pega tudo e anota. E aí, o livro de Apocalipse vai dizer muitas coisas que estão acontecendo no mundo. Vocês já viram as notícias da televisão? Sim. Quem vê televisão aqui? Sim. Todo mundo vê televisão, né? A televisão tem muitas notícias boas? Sim. Mais ou menos, né? O que mais aparece na televisão? Coisa ruim. Assalto, alguém falou assalto. O que mais aparece na televisão? Desenho. Nos jornais aparece o que, gente? Quais são as notícias dos jornais? Tiroteio. Oi? Oi? Morte de carro. Assassinato. Tudo isso está acontecendo, né? A gente liga a televisão, o que a gente vê na televisão? É assalto, é morte, é acidente, é pai matando filho, né? Esses dias, quando eu abri assim, o noticiário foi o noticiário que mais me chocou. Um adolescente de 14 anos, ele pega uma arma, ele mata o seu pai, a sua mãe e o seu irmão de 3 anos. Tudo isso porque os pais não permitiram ele se encontrar com uma pessoa que ele estava dizendo que estava se relacionando há 6 anos atrás. E os pais não permitiram. Essas são as notícias que tem, ó, o tempo todo na televisão. Aí o pai não quis deixar ele se encontrar com esse relacionamento virtual que ele estava tendo. Ele foi lá, pegou a arma do pai, matou o pai, matou a mãe, matou o irmão. Aí perguntaram para ele assim: você se arrepende? Ele não. Ele falou que não se arrepende. Isso é o que nós temos visto todos os dias. Sabe o que é isso? É o livro de Apocalipse se cumprindo. É o que Deus revelou para João lá na ilha de Patmos. Deus mostrou muita coisa para João e falou assim: escreve, anota, porque tudo isso vai acontecer. E quando começar a acontecer, tem aquelas pessoas que vão acreditar, mas tem aquelas pessoas que não vão dar crédito. Então é preciso estar tudo anotado. E João anotou tudo aqui, ó. Aí o livro de João vai falar sobre a justiça de Deus. Olha aqui. Justiça. Vocês sabem o que é justiça? Justiça? Justiça vem da palavra justo. O livro de Apocalipse vai falar sobre a justiça de Deus. Por que sobre a justiça de Deus? Porque Deus é bom. Deus é bom? Sim. Deus é maravilhoso, sim ou não? Sim. Deus nos dá coisas boas, sim ou não? Sim. Nós temos uma família. Sim. Nós temos a nossa casa. Sim. Nós temos o nosso alimento, sim ou não? Sim. Temos os nossos amigos. Sim. Temos a nossa igreja. Sim. Nos falta alguma coisa? Não. Sim. Nos falta muita coisa. Ué? Tu tem tudo que você quer? Não. Eu não tenho carro. Tá me faltando um carro. Eu tenho.
Glória a Deus que você tem. Eu não tenho carro, tá me faltando carro. Tem gente que tá faltando emprego, que tá precisando de emprego. Tem gente que tá precisando de uma casa pra morar e ainda não tem. Então assim, na nossa vida, tem gente que tá precisando de comida e não tem. Então na nossa vida nós temos tudo que a gente quer? Não. Nós não temos tudo que nós queremos, mas nós temos tudo que nós precisamos. E o que nós precisamos é ter Jesus na nossa vida. Porque com Jesus na nossa vida, tudo fica completo. Mesmo que coisas nos faltem, nós somos felizes. Sim ou não? Sim! Tá faltando um monte de coisa, mas você tá triste? Não! Tá faltando, mas nós estamos aqui cultuando o nome do Senhor, né? Glória a Deus. Porque por mais que o diabo, ele tenta nos entristecer, falando assim, olha, tá faltando isso. O teu vizinho tem, você não tem. O teu amigo na escola tem e você não tem. Olha, a família dele tem isso e você não tem. O diabo ele faz isso com a gente. Só que o que ele não entende é que nós temos o que ele não tem, que é Jesus Cristo em nossa vida. Porque quando Jesus está na nossa vida, nós não precisamos de mais nada, porque ele supre todas as nossas necessidades. Então, voltando aqui para Apocalipse, agora a Bíblia vai dizer em Apocalipse, que vai falar sobre a justiça de Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus nos dá muitas coisas boas. Mas nós precisamos fazer o quê? A vontade de Deus. A vontade de Deus é a minha vontade? Não. A vontade de Deus é a vontade da Belinha? Não. A vontade de Deus é a vontade do pastor? Não. Já sei, a vontade de Deus é a vontade da tia do ministério? Não. A vontade de Deus é de quem? Às vezes, a vontade de Deus pode ser igual à minha. Sim ou não? Sim. Às vezes a vontade de Deus pode ser igual à minha. Pode, por coincidência, o que eu quero pode ser a mesma coisa que ele quer. Mas na maioria das vezes, a vontade de Deus vai na contramão do que eu quero. Por quê? Porque Deus vê o que eu não vejo. Deus sabe o que eu não sei. Nós só estamos vivendo o agora. Sim, nós estamos vivendo agora. Nós estamos aqui na igreja Manaim. Nós estamos prestando culto ao Senhor, dando o nosso melhor para Ele. Mas você sabe o que vai acontecer daqui a 10 minutos? Você sabe o que vai acontecer daqui a meia hora? Você sabe o que vai acontecer amanhã? E daqui a um ano? Nós não sabemos. Mas Deus, Ele sabe. E por Ele saber de tudo, a vontade dEle tem que ser cumprida. Então, às vezes, pode ser que a minha vontade seja igual a dele, mas na maioria das vezes a vontade dele vai se cumprir, independente da minha vontade. Eu tenho que aprender a obedecer. E o que é aprender a obedecer? Primeira coisa, a Bíblia vai nos dizer que nós temos que reconhecer Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Nós estamos aqui na igreja, nós aceitamos a Jesus. Todo mundo já aceitou Jesus aqui? Sim. Tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus? Você vai ter essa oportunidade de aceitar Jesus ainda hoje, hein? Porque nós estamos aqui na igreja, nós aceitamos a Jesus, nós entregamos o nosso coração para Ele, crendo que Ele é fiel para cumprir as promessas dele na nossa vida. É, crianças? Sim. Sim? Tá todo mundo entendendo? Sim. Deus, Ele é fiel para cumprir as promessas dele em nossa vida, ó. Aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Promessas, bênçãos e Vitória. promessas, bênçãos e vitórias. Quando nós estamos na presença do Senhor, muitas vezes nós achamos que a nossa vida vai ser só de promessas, muitas vezes nós achamos que a nossa vida vai ser só de bênçãos, e muitas vezes também nós achamos que a nossa vida vai ser só de vitória. Mas a vida do cristão, ela não é só promessas. A vida do crente não é só bênçãos. A vida do cristão não é só vitória. Vai ter momentos que eu vou rir muito. Mas vai ter momentos que eu também vou chorar. A Bíblia vai dizer lá em livro de Eclesiastes 3, né, que há tempo para todas as coisas.
Então vai ter tempo que eu vou estar rindo, vai ter tempo que eu vou estar chorando. Vai ter tempo que eu vou ficar junto com os meus amigos, mas vai ter tempo que eu vou ter que me afastar deles. E tá tudo bem. Porque é a Bíblia, tá escrito na Bíblia. Tem tempo que eu vou estar lá plantando e tem tempo que eu vou colher. Então tudo tem um tempo. E a vida do cristão não é diferente. Vai ter um tempo que a promessa de Deus vai se cumprir. Mas também vai ter o tempo da espera da promessa. E esse tempo da espera da promessa é o que faz a gente às vezes desanimar. É o que faz às vezes a gente querer sair da igreja. É o que faz às vezes a gente não querer mais vir cultuar o Senhor. Por quê? Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. A gente fica assim, ó. Quando que vai acontecer? Tá demorando. Tá demorando. A promessa não cumpriu. Olha, já passou tantos anos e a promessa ainda não se cumpriu. Mas aí a gente tem que entender que tudo está no tempo do Senhor. Então, eu vim, eu aceitei Jesus, eu cultuei, eu vivi para Deus. E aí Deus dá uma missão para nós. Que é, ele fala assim, ó, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Deus não falou assim, ó, seja pastor e depois de você ser pastor, você vai sair por todo mundo e vai pregar o evangelho. Não. Deus, ele falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você, criança, tem a missão de pregar o evangelho do Senhor. Ai, tia, mas eu não sou pregador. Mas você tem a missão que Deus te deu. E nós temos que ser o quê? Obedientes à promessa. Obediente à palavra de Deus. E tem aqueles que são desobedientes. A Bíblia vai dizer que a Bíblia é a nossa regra de fé. A Bíblia é a nossa regra de fé. Isso aqui é o manual para a nossa vida. Tudo que a gente precisa, se a gente só abre a Bíblia e lê. Eu costumo dizer assim, ó, que a oração é eu falar com Deus. Quando eu preciso falar com Deus, eu simplesmente vou lá, oro e falo com Deus. Mas quando eu preciso ouvir Deus falar comigo, aí não adianta só ficar orando. Sabe por quê? Porque quando eu estou orando, eu só estou falando. E quando eu falo, tem como alguém ficar falando junto comigo? Tem? Tem como ficar falando junto comigo? Quando um fala, o outro tem que ficar em si? Então, se eu estou orando e estou falando com Deus, eu acredito que Ele esteja quietinho lá, só ouvindo o que eu estou falando. Mas eu também não posso só ficar falando. Eu preciso o quê? Ouvir. E como eu vou ouvir o que Deus tem para falar comigo? É só pegar minha Bíblia. Abrir a Bíblia e começar a ler. Porque eu tenho certeza que quando você começar a ler a sua Bíblia, Deus, ele vai falar com você. Da mesma forma que Ele fala comigo. E aí as pessoas no mundo, muitas aí não querem ouvir a voz de Deus. Muitos não querem ler a Bíblia. Muitos não querem orar. Muitos estão cometendo pecados. Vocês estão vendo, né? Como eu falei, na televisão. Pai matando filho. Filho matando pai. Irmão matando irmão. O mundo, ó, tá cheio de guerras. Vocês viram a guerra? Isso está escrito na Bíblia, que tudo isso vai acontecer. E quando isso tudo acontecer, vai chegar o tempo do fim. E que tempo do fim é esse? Apocalipse vai dizer que Jesus, ele vai voltar. Aleluia! Jesus, ó, Jesus, ele vai voltar. Quantos estão preparados aqui para a volta do Senhor Jesus? Glória a Deus. Jesus, ele pode voltar agora. Jesus, ele pode voltar daqui a 1 minuto. Jesus, ele pode voltar daqui a 1 hora. E vai ser um abrir e fechar de olhos. Vai ser um piscar de olhos. Quando você menos imaginar, ó, Jesus voltou. E só vai morar lá no céu com Jesus aqueles que viveram uma vida em santidade, aqueles que buscaram a presença do Senhor, aqueles que aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador, aqueles que abandonaram o pecado, aqueles que viveram para Deus. Aí eles, enfim, vão morar lá no céu com Jesus. E o juízo de Deus virá sobre a terra. Aleluia. E aí entra o livro de Apocalipse, capítulo 10. Jesus agora, João agora, ele vai ter uma revelação. Lembra que eu falei que lá no comecinho de Apocalipse, Deus apresentou para João e falou assim: João, escreve tudo que você está vendo. Lembra disso?
que João escreveu tudo o que ele estava vendo. Agora, em Apocalipse capítulo 10, João vai dizer assim, ó: e eu vi um anjo que vinha lá do céu. Aleluia. E esse anjo, ele tinha o rosto brilhante como o sol. Brilhante como o sol. Vestido de nuvens, com pés de fogo, pés como colunas de fogo. E esse anjo, ele tinha um livro na mão. Essa foi a revelação que João ele teve. Ele viu um anjo, rosto brilhante como o sol, um livro na mão, vestido de nuvens, com pés como colunas de fogo. E os seus pés, o pé direito estava sobre a terra e o esquerdo estava sobre o mar. E esse anjo, ele não é Jesus. Muitas pessoas acham que esse anjo é Jesus, mas ele não é Jesus. Ele é um ser celestial, tá bom? Esse anjo aqui que João viu, ele é um ser celestial, autorizado por Deus para se manifestar ali, ó, para João ver. E quando João viu, o que João viu? O que João viu? João viu um anjo. Muito bem, João viu um anjo. E agora ele quer escrever o que ele está vendo. João, ele quer escrever. Por que ele não recebeu a ordem de escrever? Então, quando ele estava lá quietinho no canto dele, quando ele viu um anjo, ele já pensou assim: opa, vou pegar meu papel, vou pegar minha caneta e vou começar, ó, a escrever tudo que eu vejo, tudo que eu estou vendo. E aí, depois que ele viu um anjo, ele ouviu agora um anjo forte. Glória a Deus. Agora, no 3, que é o tema escolhido pela igreja, né? Vai dizer assim, ó: e clamou com grande voz, assim como ruge o leão. Agora, João viu o anjo. Quando João viu aquele anjo clamou. Ele clamou como um leão. Ele falou assim, ó, aquele barulho bem alto, bem alto, bem alto. Imagine. Quem tem medo de leão aí? Quem já viu um leão aí? Eu não. Quem nunca viu um leão? Muita gente não viu um leão, né? Então, o leão, a Bíblia vai dizer lá em Provérbios que o leão, ele é o mais forte dos animais e que ele não se intimida diante de ninguém. Já imaginaram isso? O leão é o mais? O leão é o mais? E não se intimida diante de ninguém. Quando João ouviu aquele rugido de leão, ele entendeu que aquele rugido era de quem? O rugido do leão. E aí, se a gente for analisar a Bíblia vai comparar o leão com Jesus. Jesus é comparado ao leão porque ele é chamado de o leão da tribo de Judá. Ih, vocês estão com fome? O leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá. Porque Jesus era descendente da tribo de Judá. E ele veio, ele viveu entre os homens, ele morreu, foi crucificado, mas ele ao terceiro dia ressuscitou. E ele hoje é o nosso rei, ele é o nosso soberano. Ele é o leão da tribo de Judá. E quando João ouviu aquele rugido de leão, ele entendeu que aquela voz ali era a voz de Deus. Deus estava falando com João ali, ó. E João, na mesma hora que aquele leão, ele rugiu, ele viu, ó, 7 trovões. Os 7 trovões, a Bíblia vai dizer em Apocalipse que os 7 trovões, eles falaram bem alto, produziram um som tão alto, tão alto, tão alto. Mas aquele som que os trovões produziram, João entendeu. Vocês sabiam que João entendeu? João entendeu. Por quê? Porque na mesma hora que aquele leão bradou e os trovões ecoaram, João pegou, correu, pegou o livro e falou assim: vou anotar tudo. Correu, pegou.
vou começar a anotar. Só que na hora que ele ia começar a anotar, ó, o anjo falou assim: para! Não escreve nada do que você está ouvindo, porque é um mistério. Quem gosta de mistério aqui? Todo mundo gosta de mistério. Quem sabe o que é mistério? Hein? O que é mistério? Ninguém sabe o que é um mistério? Mistério é misterioso, né? Quem sabe o que é um mistério? É um segredo. Mistério é um segredo. Mistério é algo que você sabe que existe, mas que você não consegue decifrar. Isso é um mistério, sim ou não? Sim. Porque o mistério não é algo que você não sabe. Você sabe que ele existe, sim ou não? Sim. Mas você consegue decifrar? Não. Eu posso pegar ali a minha bolsa e falar assim, ó, dentro da minha bolsa tem um mistério. Vocês vão saber que existe, sim? Sim. Mas vocês vão saber o que é? Não. Foi isso que aconteceu com João. Quando ele ouviu aqueles trovões ali, ó, ressoando bem alto, ele ouviu tudo que aqueles trovões estavam falando, ele correu para escrever. Mas na hora que ele correu para escrever, Jesus falou para ele assim, ó, não escreve o que você está ouvindo. Não escreve. Porque é um mistério. E no momento certo, esse mistério vai se revelar. A Bíblia vai nos mostrar, em várias passagens na Bíblia, que tem coisas que Deus vai mostrar pra gente, né? Deus fez um mundo lindo, maravilhoso pra gente. Deus nos mostrou muitas coisas bonitas. Deus usou os seus profetas para falar várias coisas. Mas também tem coisas que Deus revelou aos profetas e falou assim, não fala, né? Sim ou não? Sim. Teve muitas coisas. Vamos pegar lá em Paulo, né? A Bíblia vai dizer que ele esteve lá, ó, no terceiro céu. Ele viu coisas inefáveis, ele viu várias coisas. Mas aí, o que ele viu, ele não pôde revelar. Porque ele também recebeu uma ordem, igual João recebeu a ordem de, ó, não escreve. Ele também recebeu a ordem de, ó, não fala. Por que não fala? Porque nós aqui na Terra não temos a capacidade de entender o que ele viu. São coisas que para os nossos olhos são sobrenaturais. Então tem coisas que está reservado somente para Deus, que somente Ele sabe. Tem coisas que só vai se revelar quando Jesus voltar. Tem coisas que só vai se revelar quando acontecer o arrebatamento da igreja. Então aquilo ali, ó, que João ouviu ali os trovões, ó, falando, ele não pôde escrever. Aí agora aquele anjo vai falar para ele assim, olha, Jesus manda ele se aproximar do anjo. Quando ele se aproxima do anjo, ele fala com o anjo. E o anjo manda ele pegar o livro. O anjo manda ele pegar o livro. O livro, lembra que o anjo estava segurando o livro na mão? Lembra? O anjo com o livro na mão? E quando ele vê esse anjo com o livro na mão, agora ele chega perto do anjo. O anjo fala para ele assim, ó, pega o livro e coma. O anjo manda ele fazer o quê? Vocês já comeram o livro? Não. Ninguém aqui comeu o livro? Não. Mas eu vou ensinar vocês a comer o livro agora. Quer ver? A Bíblia é um livro, sim ou não? Sim. A Bíblia é um livro. Quando João está recebendo a ordem de comer o livro, eu vejo aqui agora o Espírito Santo de Deus falando assim, ó, pega a tua Bíblia e vai ler. Leia, porque eu quero falar contigo e através do que está escrito aqui, você vai conhecer coisas inimagináveis. Aquilo que o homem não pode ver, aquilo que o homem não pode imaginar, é o que Deus tem preparado para cada um de vocês. Mas vocês precisam comer o livro. Bíblia fechada não serve para nada, somente com enfeite. Tem muitas pessoas fazendo a Bíblia de enfeite. Pegando a Bíblia, às vezes deixa aberto lá no Salmo 91 em casa, achando que vai fazer alguma coisa. Pega a Bíblia, vou deixar aqui. A minha Bíblia está aberta todos os dias em casa no Salmo 91. Está servindo
somente de enfeite. A Bíblia só tem valor se você ler. A Bíblia só tem valor se você comer. Da mesma forma que João recebeu a ordem, engole o livro, engole a Bíblia. Vai ler a Bíblia, que Deus vai te revelar o oculto, o escondido, o profundo, aquilo que Ele tem para falar comigo e contigo. Mas é preciso nós engolirmos a Bíblia, engolir o livro. E quando Ele recebe a ordem de engolir o livro, aquele anjo vai falar assim, ó, você vai até engolir, você pode até engolir, no seu ventre vai ser amargo. Vocês já comeram alguma coisa amarga? Já? Limão, né? Pensa agora em você pegar um limão, cortar e espremer no copo assim, ó. 3 limões. Pega 3 limões, corta, espreme no copo. Bem espremido. Não coloca água, hein? Sem água e sem açúcar. Espreme aquele limão no copo e depois bebe aquele limão. Vai ser gostoso? Vai estar como? Azedo, né? Amargo. Aleluia. Quando bater no estômago vai fazer bem? Vai sentir o quê? Vai sentir dor, porque o limão é ácido. Já imaginou você comer limão puro? Vai ficar com dor no estômago. E aí agora, João recebeu a ordem, coma o livro. Quando você comer, no seu ventre vai ser amargo. Isso representa o quê? Como eu falei, as pessoas acham que a vida do crente é só promessa, só bênção, só vitórias. Mas eu falei que também o livro de Apocalipse é o livro da justiça de Deus. João, ele recebe uma missão. E lá no finalzinho de Apocalipse 10, ele vai falar assim, ó, você ainda vai ter que sair pelo mundo e pregar esse evangelho às nações. E quando diz, come o livro que no seu ventre ele vai ser amargo, representa o que nós estamos fazendo aqui hoje. Falando que a vida do crente não é só vitória. Falando que a vida do crente não é só bênção. Não é somente promessas. Mas é Deus, Ele é um Deus de justiça. E a justiça de Deus vai vir sobre a terra. Aqueles que não aceitarem a Jesus, aqueles que viverem no pecado, aqueles que se afastaram de Cristo, aqueles que vivem como quer viver, a justiça de Deus virá sobre a terra. Aleluia! E esse livro de Apocalipse, ele mexe comigo, ele mexe com a igreja, porque ele vai nos moldar para o momento da volta de Jesus. Ele vai nos moldar para o momento da volta de Jesus. E aí, o amargo no ventre é isso, é falar de Deus e da sua justiça. Porque falar que Deus é amor é bom, não é? Deus é amor, como eu disse. Deus, ele nos dá coisas boas. Deus, ele pode dar carro, Deus, ele pode dar casa, Deus, ele pode dar casamento, Deus, ele pode te dar um bom emprego, Deus, ele pode te dar uma família, Deus pode te fazer uma pessoa rica, cheia de dinheiro, pode. Mas eu também preciso falar que Deus, ele também é fogo consumidor. Que Deus, ele abomina o pecado. Não tem como eu ser crente se eu gosto de viver em pecado. Não tem como. A Bíblia vai dizer que não tem como andar 2 juntos se os 2 estão em pensamentos diferentes. Porque um vai fazer o outro cair. Não adianta. Então não adianta eu querer viver uma vida com Cristo se eu não lembrar que Ele é justiça. Aleluia! E a justiça de Deus vai acontecer. Queira você ou não, a justiça de Deus virá sobre a terra. E aí o livro de Apocalipse vai falar sobre muitas coisas. Vai falar sobre a destruição da terra. Como Deus vai permitir a terra ser destruída. Como Satanás, ele vai ter autoridade para tocar nos homens, para destruir a humanidade. E tudo isso vai ter permissão de Deus. E mais ainda, vai dizer que quando Deus, ele se levantar, todas as nações vão ter que parar, vão ter que ouvir, e todos eles vão passar pelo julgamento de Deus. Glória a Deus. Não adianta eu querer passar aqui e falar de Apocalipse e falar só das bênçãos e vitórias. Eu preciso falar sobre o julgamento de Deus. E o julgamento de Deus, crianças, não é só para o papai e para a mamãe, não. Não.
o julgamento de Deus não é só para o pastor, para a pastora, não é só para a tia, não é só para os adultos, não. O julgamento de Deus também vai vir sobre a vida de cada um de vocês. Tudo aquilo que nós fazemos aqui na terra está sendo anotado. Tudo. Seja as coisas boas, ou seja coisas ruins, tudo está sendo anotado. E no dia do juízo de Deus, Ele vai se levantar como juiz e vai julgar a cada um de nós. Eu vou ser julgada, você vai ser julgado, ela será julgada. Todos nós estaremos diante do juiz e Ele vai julgar. Então aqui agora, o amargo no ventre é isso, fala sobre a justiça de Deus. Mas também não é só isso, né? Aquele livro, quando ele engole o livro, o anjo fala, vai ser amargo no seu ventre, falando da justiça de Deus. Mas também vai falar assim, ó, na sua boca, esse livro vai ser doce como... A Bíblia vai dizer agora em Apocalipse 10, né? Que depois que o anjo falou que no estômago vai ser amargo, como eu falei, a nossa vida também não é só de amargura, né? A nossa vida também, ó, é doce como mel. E ali João, aquele anjo fala para ele que vai ser, na sua boca vai ser doce como mel. Quem gosta de mel? Eu sei que tem crianças aqui que não gostam de mel. Por isso que eu coloquei aqui, ó, que criança gosta? O que vocês gostam aqui? Sorvete, picolé, chocolate, bala, né? Tudo isso é uma delícia, sim ou não? Sim, muito bem, tudo isso é uma delícia. E agora quando aquele anjo fala assim, ó, na sua boca vai ser doce como mel, na sua boca, tudo isso aqui, ó, vai ser igual essas guloseimas aqui que vocês gostam. Por quê? Porque isso aqui fala das promessas, justamente. A vida do cristão tem muitas promessas. Como eu falei, Deus, Ele nos dá coisas maravilhosas. Muitas bênçãos nós recebemos do Senhor. Deus, Ele é fiel para cumprir cada uma delas. Para nossa boca, ó, ficar doce como mel. Aleluia. Mas para isso nós temos que fazer uma coisa. A primeira coisa, nós temos que aceitar a Jesus como nosso único, suficiente Salvador. O tempo está passando. A hora já está se findando. E aquele anjo, ele deixa bem claro assim para João, assim, ó. Aqui em Apocalipse 10, ó. Apocalipse 10, ele diz assim, ó, 10, 6. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o qual criou o céu e que nele há, e a terra o que nela há, o mar e o que nela há, que não haveria mais demora. Parece que para mim e para você está demorando Jesus voltar, né? Parece. Mas o nosso tempo não é o tempo de Deus. Ali está dizendo que já não há mais demora. Sabe o que é isso? Jesus, ele já está voltando. E só vai morar lá no céu com Ele aquele que teve um encontro com Jesus, aquele que se entregou de corpo, alma e coração, aquele que reconheceu que sem Jesus na sua vida não é nada. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos de Cristo. A hora já chegou. O tempo, ó, já foi embora. Não há mais demora. Não há mais demora. Jesus, ele está te convidando. O leão, ele vai rugir. E quando o leão rugir, todos nós passaremos pelo juízo de Deus. Não há mais demora. Se você não viver a sua vida em santidade, se você não entrega a sua vida para Cristo, você não vai ter esse encontro com Ele. E melhor ainda, a Bíblia vai dizer que o seu nome tem que ser escrito no livro da vida. Aleluia! Será que você tem a certeza que o seu nome está escrito no livro da vida? O livro da vida é um livro muito importante. Apocalipse de João vai dizer que vão se abrir vários livros. Não vai ser só um livro, não. Vão ser vários livros que vão ser abertos. E um deles vai ser o livro da vida. E quando esse livro da vida for aberto, aquele
Ó, Apocalipse 3:5 vai dizer assim, ó. Aleluia. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos meus anjos. Aleluia. Aquele que não estiver com o seu nome escrito no livro da vida, Jesus vai virar e vai falar assim, ó: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então o momento que você tem para que o seu nome seja escrito no livro da vida é hoje, é agora. Jesus, ele te convida: venha a mim e você vai encontrar descanso. Eu assinarei o seu nome no livro da vida, e de maneira nenhuma eu riscarei o seu nome, e eu confessarei ele diante dos meus anjos. Aleluia. Glória a Deus. Isso não sou eu que estou falando. Isso não é o pastor que está falando. Isso não é João que está falando. Isso é Jesus que está falando. Jesus, ele te convida: venha a mim. Porque nós temos dois caminhos. Um leva ao céu e outro leva ao... Outro leva ao inferno. O céu é real. O céu que Deus preparou para nós, ele é real. Ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é perfeito. Sim ou não? Sim. Quem quer ir para o céu com Jesus? Glória a Deus, eu também quero ir para o céu com Jesus. Mas da mesma forma que o céu é real, o inferno também é real. A morte eterna também é real. Eu não tenho como falar de Jesus, falar do céu, sem também te lembrar que o inferno existe. E que aqueles que não aceitarem Jesus como seu único e suficiente Salvador vão para a morte eterna. Apocalipse fala sobre a morte eterna. E aqui, ó, tem os caminhos que nos levam para a morte eterna. Aqui eu só coloquei alguns, mas são muitos caminhos que nos levam para a morte eterna. Ó, quero ver quem vai ler aqui comigo. Qual o primeiro? Ah, não, bem alto, porque eu sei que vocês sabem ler. O primeiro é... O segundo? O terceiro? O quarto? E o último? Eita, esse aqui é só alguns passinhos para a morte eterna. E o pior é que dentro da igreja, muitos cristãos pensam que estão caminhando para o céu, mas estão caminhando para a morte eterna. Porque muitos levantam a mão para Jesus, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas aí continua sendo desobediente, mas aí continua fazendo fofoca. Palavrão então nem se fala, né? Fala palavrão o tempo todo. Tem aqueles que vivem na mentira, contam mentira o tempo todo. E isso não é só para vocês não, tá, crianças? Isso aí é para os adultos também. Não é só vocês que fazem isso, não. Muitos adultos na igreja também fazem essas coisas. E isso aqui, ó, só nos leva para o caminho da morte eterna. Mas o caminho que Deus tem para você é um caminho de vitória, é um caminho de glória, é um caminho do céu, é um caminho de luz. Lá não haverá mais choro, lá não haverá mais pranto, lá não haverá mais dor, lá só haverá alegria. Então eu tenho uma pergunta para fazer aqui: quem quer morar no céu com Jesus? Quantos aqui já aceitaram a Jesus? Agora todo mundo baixa a mão. Tem alguém aqui neste momento que quer ter esse encontro com Jesus? Que ouviu falar sobre as revelações de Deus, sobre as revelações que Deus deu a João, que ouviu falar que o leão ele vai rugir e que todos os povos e nações vão ter que se curvar diante do leão da tribo de Judá, que quer aceitar Jesus nessa hora? Tem alguém que quer ter um encontro com Jesus? Eu convido a vir aqui na frente nessa hora. Esse é o momento de maior guerra. Maior guerra. Agora é o momento que o inferno ele fica ali batalhando para impedir da sua mão ser levantada. Tem alguém que quer aceitar Jesus nessa hora? Tem alguém que quer conhecer a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Vem aqui na frente, quem ainda não aceitou Jesus, que queira aceitar Jesus. Não é por força, não é por violência. Não adianta eu querer agarrar o braço e falar assim: vem, vamos aceitar Jesus. Não é assim. Desculpa, tá, meu amor? Nós temos que sentir no coração. Se Jesus falou contigo hoje, se Jesus tocou no seu coração,
Não perca a oportunidade. Não demora. Jesus vem. Jesus está voltando. E Ele está te convidando nessa hora a você ter um encontro com Ele. Glória a Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Que Deus possa conceder uma nova oportunidade. Amém? Glória a Deus. Que Deus possa abençoar cada um e conceder mais uma nova oportunidade para aqueles que ainda não tiveram um encontro com Cristo. Mas lembre-se que o dia virá e não tardará. Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, não queira aqui na terra ficar. Não queira não. Porque quem ficar aqui na terra vai sofrer. É melhor você estar em Cristo do que você ficar nesse mundo. Porque esse mundo, muitos dizem que não tem nada para oferecer, mas tem. Tem muitas coisas lá fora que aos nossos olhos assim, ó, parecem boas. Principalmente para as crianças. Tem muitos que falam assim, lá fora não tem nada. Tem muita coisa que a gente quer. Tem muita coisa que o colega faz e a gente quer fazer também. Só que essas coisas só nos levam para o caminho da morte eterna. Não nos levam para o caminho de Cristo. Então nós temos que lutar com as nossas forças, lutar com as nossas próprias vontades para a gente estar diante da presença do Senhor. Amém, igreja? Amém. Que Deus possa abençoar o ministério. Tenha muita oportunidade.